Escola Estrelas da Manhã e hoje estamos aqui mais uma vez para mais uma aulinha, né? A nossa aulinha de terça-feira, que é História e Gramática. Só que hoje nós teremos só a gravação de História. Por quê? Porque o assunto hoje de História, ele é muito extenso, tá? É um assunto muito grande que requer mais atenção, certo? São muitos quesitos, o quesido é do primeiro ao 14º, tá? Então, são muitos quesitos, muitas questões. Vou explicar para vocês, claro, né, o assunto e vou responder algumas questões com vocês e as demais vocês continuam aí na casinha de vocês, tá certo? Mas é isso, hoje a nossa aulinha vai ser de História, porque eu não quero acumular tanta atividade, porque ainda falta muitos alunos me repassar atividades da semana passada. Então, quanto mais atividade eu passar, mais vai acumular. Os alunos que estão com as atividades em dia, ótimo, que bom, fico muito feliz, continuem sempre assim. Só que tem muitos alunos, né, que não estão me repassando as atividades, não estão nem sequer me confirmando no privado se está fazendo as atividades. Então, tem alunos que estão com muitas atividades pendentes, certo? Tem alunos que não me repassaram ainda a produção de texto da semana passada, não me repassaram as atividades de História da semana passada, não me repassaram atividades de Matemática da semana passada, não me repassaram praticamente nada. Então, quanto mais atividade eu passar, mais vai acumular. Então, hoje nós já temos um assunto muito extenso de História, né? Muito grande. E é isso, hoje é a aulinha de História, ok? Peço atenção porque teremos a explicação, certo? Teremos as atividades que eu vou ajudar a fazer e teremos também o para casa no livro de reforço que continua com História. Então, ó, cheio de atividade hoje, certo? Hoje é terça-feira, dia 19 de maio e vamos dar início à nossa aulinha de História, ok? Vamos lá. Página 35 no livro de História, o nosso assunto de hoje. As capitanias não deram certo, as capitanias hereditárias não deram certo, então o rei de Portugal decidiu criar uma nova forma de governo. E em 1548, ele criou o governo geral. Essa era a única forma de centralizar o poder na colônia, fiscalizar, ajudar as capitanias para que elas se desenvolvessem e tentar combater o contrabando praticado pelos franceses e ingleses. A sede do governo geral foi instalada na Baía de Todos os Santos. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, que chegou em 1549 e fundou a cidade de Salvador. Então, a cidade de Salvador, ela é a cidade, né, mais antiga do nosso Brasil. Foi a primeira cidade a ser fundada por Tomé de Souza, o primeiro governador. A primeira capital do Brasil, né, foi Salvador, primeira cidade fundada e a primeira capital do Brasil. Com ele vieram soldados, famílias e colonos jesuítas, chefiados pelo padre Manuel de Nóbrega, um ouvidor-mor, que cuidava da ordem e da justiça. Então, naquela época, gente, o catolicismo, né, ele tinha como é que eu poderia dizer? Ele tinha um poder muito grande diante das cidades, né? Muitos padres, certo? Muitos bispos eram que chefiavam as justiças, né, das cidades, né? Como muitos ladrões, bandidos ou pessoas que fizessem algo errado seriam julgados, né? E também eles cuidavam do dinheiro, né? Eles também chefiavam a questão do capital. Então, os padres naquela época eram vistos como uma autoridade. E até hoje, né, em muitas cidades, principalmente dos interiores, os padres eles são vistos, né, como autoridade, como pessoas que podem sim chefiar uma cidade, né? Então, isso foi uma cultura, né, criada pelos portugueses, herdamos essa cultura de Portugal. Então, Padre Manuel de Nóbrega, né, foi o primeiro padre, certo, a cuidar e chefiar, né, a justiça e o capital daqui do Brasil. Tomé de Souza ficou como governador-geral de 1549 a 1553. Então, nós temos Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, né? Ele iniciou a catequese indígena pelos jesuítas e criou o primeiro bispado do Brasil, do qual Dom Pero Fernandes Sardinha,
né, Dom Pero Fernandes Sardinha foi o primeiro bispo, certo, daqui do nosso país. Então a gente vê, né, que o descobrimento do nosso Brasil, e principalmente a partir do Brasil colônia, ele vem regado, né, de uma cultura católica, né, os bispos, os padres, eles fizeram muita, como é que eu poderia dizer, eles fizeram parte, né, de muitas construções, né, de muitas culturas que hoje herdamos, né, de muitos costumes que hoje temos. E o principal costume é a Igreja Católica, né, e principalmente missas, né, participar de missas, catequeses, crismas. E nós temos aqui que Dom Pero Sardinha foi também responsável por incentivar as entradas, né, as expedições que procuravam capturar índios e buscar minérios no interior do Brasil. Trabalhou na fortificação do litoral e influenciou a agricultura e a pecuária. Temos aí o nosso primeiro bispo, Dom Pero Fernandes Sardinha, que foi um influenciador de muitas coisas, né, em relação a descobrimentos aqui no nosso país, né? Há muitas ordens criadas. Aí nós vamos para a páginazinha 36. Duarte da Costa, o segundo governador aí, Duarte da Costa, foi o segundo governador, saindo de Tomé de Souza, que foi o primeiro governador, nós vamos para Duarte da Costa, o segundo governador geral. Chegou ao Brasil em 1553, né, que eles faziam assim, era por temporada, né? Um governador passava um bom tempo, então chegava uma época que o governo dele não tinha mais o que oferecer, então o rei de Portugal mandava outro governador para ver no que ia dar, né? Como se fosse praticamente uma prova, né? Para ver quem governaria melhor. Então Duarte da Costa foi o segundo governador geral, chegou ao Brasil em 1553, ficando no lugar de Tomé de Souza. Ele trouxe seu filho Dom Álvaro da Costa e alguns jesuítas. Entre eles encontrava-se José de Anchieta, né? Foi um padre muito conhecido. Temos até muitas homenagens a ele, temos escolas com o nome, né, José de Anchieta, temos muitos comércios, né? Então, os padres, gente, eles eram vistos, né, como realmente salvador da pátria naquela época. Por quê? Porque muitos padres, eles não apoiavam a escravidão, tá? Eles não apoiavam o contrabando de indígenas, né, de africanos. Ele não apoiava a escravidão dos indígenas, porque eles viam os indígenas como realmente os donos da terra, porque os portugueses chegaram no Brasil e já encontraram os índios. Então, muitos jesuítas, muitos padres, né, respeitavam essa questão dos indígenas serem realmente os reais donos da terra. Então, eles não aceitavam a questão dos maus tratos com os indígenas, né, com os africanos. Então, os jesuítas, os padres, eles foram vistos realmente como salvadores da pátria em muitas situações, né, muito respeitados, né, embora eles sempre iam muito, né, em relação ao capital, né, os padres eles iam muito em relação ao dinheiro, né, tinha que ter muito dinheiro e muito luxo, né, para eles continuarem no país, né, na verdade tinham que manter bem os padres para eles continuarem ali naquela terra, né. Aí acontece que seu filho, Dom Álvaro da Costa, né, o filho de Duarte da Costa, passou então a escravizar indígenas para que trabalhassem na agricultura e na pecuária, gerando desentendimentos com o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha, né? O bispo Dom Pero Fernandes Sardinha não aceitava a escravização dos indígenas, né? Eles não aceitavam, né? Que não concordava com as atitudes, né, de Dom Álvaro da Costa. O bispo foi chamado a Portugal para explicar o que estava acontecendo na colônia, mas seu navio naufragou e todos foram devorados por indígenas antropófagos no litoral de Alagoas, que são indígenas canibais, né, que comem pessoas. Naquela época existia muito. Outros problemas enfrentados por Duarte da Costa foram a invasão dos franceses do Rio de Janeiro em 1555. Então, o Brasil, mesmo com o domínio de Portugal naquela época, eles não deixavam de ser, né? O Brasil não deixava de ser bem visto por outros países, principalmente a França e a Inglaterra. Queria muito também tomar a posse do nosso país, um país muito rico, né? Que gerava muito capital. O que acontece?
Foi ainda no governo de Duarte da Costa que no dia 25 de janeiro de 1554, alguns jesuítas atravessando a Serra do Mar fundaram no Planalto de Piratininga um colégio. Colégio de São Paulo de Piratininga. Então, esse colégio foi a primeira escola, o primeiro colégio a ser fundado no nosso país. É o colégio mais antigo do Brasil. Colégio de São Paulo de Piratininga. E que deu origem à Vila de São Paulo, que hoje é cidade de São Paulo. Naquela época, né, era Vila de São Paulo, hoje é cidade de São Paulo. Então, foi através desse colégio que deu-se início à cidade de São Paulo, certo? Lembrando que naquela época só os homens estudavam, né? Era um colégio interno, isso que é chamado colégio, né? Que eles eram internos, ficavam lá, morando lá. Então só os homens naquela época tinham direito aos estudos, as mulheres não estudavam, ok? Em 1558, Duarte da Costa voltou a Portugal e chegou à Bahia para substituir o terceiro governador geral. Então, Duarte da Costa volta para Portugal, né? E o governador geral manda Mendes Sá. Mendes Sá se torna o novo governador do Brasil em 1572. Ouvindo os conselhos do Padre Manuel de Nóbrega, Padre Manuel de Nóbrega também foi um importantíssimo padre, né, uma importantíssima figura para o desenvolvimento do nosso país, principalmente educacional, né? Muitos padres eles eram professores, né? Os jesuítas, né, a educação aqui do nosso país vieram muito, né, dessa questão dos jesuítas. Os professores eram os padres, tá? Eram eles que ensinavam, tá? E eles ensinavam os indígenas, né? Começaram a ensinar os indígenas, educar, catequizar, porque muitos indígenas ainda eles eram muito selvagens, né? Não sabiam como, né, ter modos. Então, muitos jesuítas tiveram essa ideia de catequizar e educar os indígenas, né? Criar os indígenas como uns aliados, né? Não queriam criar os indígenas como uma ameaça, não é isso? Em 1560, com os reforços recebidos de Portugal e auxiliado pelos indígenas cristianizados, Mendes Sá conseguiu afastar os franceses do litoral do Rio de Janeiro, mas eles permaneceram no Brasil, refugiando-se no interior. Então foi a partir daí que criou-se muitas cidadezinhas do interior, né? Porque muitos franceses, eles ficavam refugiados, né? Tentando bolar um plano para invadir realmente e ter os domínios do Brasil, né? Tirar os domínios de Portugal e conseguir realmente ter os domínios do Brasil. Mas como eles não conseguiam, né? Eles ficavam, né, refugiados nos interiores. E foi criadas as cidadezinhas de interior, né? A capital e os interiores, né? Muitas pessoas, muitos indígenas, né? Muitas pessoas que fugiam do domínio de Portugal acabavam criando vilazinhas que deu-se às cidades de interior, né? Então nós temos aí, gente, duas cidades hoje muito conhecidas no nosso país, que é Salvador e Rio de Janeiro. Foram as duas cidades mais antigas e criadas no nosso país, vindo também São Paulo, certo? Aí nós temos aqui, com o regresso de Mendes Sá a Salvador, eles voltaram a ocupar a Baía de Guanabara, só sendo expulsos 7 anos mais tarde. Então vem aí essa briga, né, dos franceses e dos portugueses pela cidade, pelos domínios do nosso país. Em 1563, Mendes Sá, auxiliado pelos padres Manuel de Nóbrega e José de Anchieta, conseguiu expulsar os franceses da Confederação dos Tamoios, movimento organizado no governo de Duarte da Costa, certo? E para finalizar, nós temos aqui na página 37. Para expulsar os franceses da Baía de Guanabara, Mendes Sá foi auxiliado por seu sobrinho Estácio de Sá. Aí é que surgem, né, os descobrimentos, né, e aquela curiosidade de saber por que tal faculdade se chama de tal nome, por que tal colégio se chama de tal nome, por que tal lugar se chama então, por que tal rua, porque foram nomes de pessoas, né, importantes naquela época. Então, em homenagem àquela pessoa, colocavam os nomes, né, dos lugares, de uma rua, de um colégio, de uma cidade, né, de um comércio, né, de uma faculdade, colocavam o nome das pessoas, né, que eram muito importantes naquele tempo, né, deu-se o nome desses lugares. Aí o que acontece?
Em 1565, fundou próximo ao Pão de Açúcar a cidade de São Sebastião, destinada a abrigar as suas tropas. Aqui deu o nome de Forte de São Sebastião do Rio de Janeiro, mas em combate com os franceses, Tácio de Sá morreu e Mendes Sá transferiu o povoado para um lugar mais seguro, que deu origem à atual cidade do Rio de Janeiro. Então nós temos aqui as principais conquistas e os principais acontecimentos desses governos gerais, desses três governadores gerais. Em 1567, os franceses foram derrotados pelo governador-geral e abandonaram a Baía de Guanabara. Esse é o primeiro acontecimento importante. Depois de 14 anos de governo, Mendes Sá faleceu no Brasil, enquanto aguardava a chegada do seu sucessor. Foi o segundo acontecimento. Terceiro, em 1572, entretanto, Dom Sebastião, rei de Portugal, dividiu o Brasil em dois governos, o do Norte e o do Sul. O governo do Norte teve por sede a cidade de Salvador, que foi governado de 1573 a 1578 por Luís de Brito de Almeida, governo do Norte. Já o governo do Sul teve por sede a cidade do Rio de Janeiro, sob o governo de Antônio de Salema, que governou em 1574 e 1578. Então nós temos aí os principais acontecimentos dos três primeiros governadores gerais do nosso país, ok? Nós vamos agora para o primeiro quesito na atividade, páginazinha 37. Primeiro, por que o rei de Portugal criou o governo geral no Brasil colônia? Por quê, gente? Porque ele queria centralizar o poder na colônia, fiscalizar e tentar combater os contrabandos franceses e holandeses. Esses foram os principais, certo? Motivos de criar o governo geral no Brasil. Na verdade, Portugal tinha medo de perder os domínios, né, do Brasil para os holandeses e franceses, então criou-se, né, essa guerra. Segundo, em que ano o governo geral foi criado no Brasil? 1548. Coloquem aí o segundo quesito, 1548. Terceiro, associe corretamente Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Tomé de Souza foi o quê? Foi o primeiro governador geral. Coloquem letra A em primeiro governador geral. Duarte da Costa foi o segundo governador geral. Coloquem letra B no segundo governador geral. E Mendes Sá, terceiro governador geral. Coloquem letra C no terceiro governador geral. Quarto, pinte a resposta correta às perguntas abaixo. O primeiro governador passou quanto tempo em seu governo? 8 anos, 4 anos ou 3 anos? Isso tem lá na nossa explicaçãozinha, né? Logo no começo das explicações tem dizendo por quanto tempo, né, Tomé de Souza passou governando o Brasil. Foram 4 anos, tá, gente? Pintem aí o quadradinho que diz 4 anos no quarto quesito. Letra B. Qual foi o primeiro jesuíta que veio para catequizar os indígenas? Pedro Henrique Coimbra, Padre Manuel de Nóbrega ou José de Anchieta? Quem foi? O Padre Manuel de Nóbrega. Pintem o nome Padre Manuel de Nóbrega. Foi o primeiro jesuíta que veio catequizar os indígenas. Vamos agora para a próxima paginazinha, página 38, certo? No sexto quesito, tá pedindo pra gente responder as seguintes perguntas, né? Quem foi o primeiro governador geral? Muito fácil, né, gente? Já tá lá, né? Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. Lembrando o quê? São nomes de pessoas. Estamos utilizando muito nomes de pessoas, nome de países, nome de lugares. Começo, todo nome de pessoa, nome de país, nome de cidade se começam com letras maiúsculas. Então, gente, quando for utilizar o nome Salvador, S maiúsculo, utilizar o nome Rio de Janeiro, R maiúsculo, né? Utilizar o nome Tomé de Souza, T maiúsculo e S maiúsculo de Souza. Então, gente, prestem atenção, vamos lembrar do que nós estamos estudando em português, ok? Nome de pessoas, nome de lugares, sempre começando com letras maiúsculas. Então, no sexto quesito, a letra A é Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral do Brasil. Vamos agora para a letra B, né?
Por qual ano ele chegou ao Brasil? Aliás, em qual ano ele chegou ao Brasil? Em 1549. Botem aí. O que aconteceu em seu governo? Gente, foram muitos acontecimentos no governo de Tomé de Souza, né? Visto que o governo de Tomé de Souza foi um dos melhores, né? Porque eles realmente conseguiram, né, combater muito contrabando, né, dos holandeses e dos franceses e principalmente catequizar os indígenas, porque os indígenas eram um problema para muitos portugueses. Os indígenas, eles entravam em combate com os portugueses e não deixavam os portugueses habitar tal terra, né, as terras que eles queriam. Então, catequizar os indígenas, né, reeducar os indígenas foram uma das melhores conquistas na época de Tomé de Souza. Então, vamos colocar a primeira conquista: catequizar os índios e reeducar, né, podemos colocar isso. Podemos também colonizar a cidade de Salvador, né, que eles colonizaram, construíram, né, muitas coisas na cidade de Salvador, e chefiar os contrabandos dos holandeses e dos franceses, ok? Temos aí a seguinte resposta do quinto quesito, ok? Sexto quesito: complete a frase. A sede do governador-geral foi instalada na Bahia de Todos os Santos. Coloque aí no sexto quesito, Bahia de Todos os Santos. Sétimo: marque um X na seguinte resposta. Esse sétimo não vai estar no slide, tá, gente? Porque só eu falando aqui para vocês já dá para vocês marcarem um X nas respostas corretas. As capitanias não deram certo, por isso o rei decidiu criar o governo geral. Verdade, marquem um X no primeiro. Tomé de Souza fundou a cidade de São Paulo? Não, Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador, então está errado, né? O padre Manuel de Nóbrega chegou ao Brasil com Tomé de Souza? Sim, que foi um padre muito, né, muito bem visto, muito respeitado, foi um padre que ajudou muito, né, os indígenas. O bispo Dom Pero Fernandes Sardinha não aceitou a decisão de Dom Álvaro da Costa de escravidar os indígenas? Sim, marque também o X. Então nós vamos marcar o X no primeiro, né, no terceiro e no quarto, ok? Bom, gente, temos aí, né, uma boa adiantada nessa atividade de história, né? Expliquei para vocês, né, toda a questão, toda a explicação. Então, ficamos por aqui no sétimo quesito, né? Ajudei vocês até a metade da atividade, respondi com vocês até a metade da atividade. Então, a próxima metade da atividade é com vocês, tá bom? Quero ver se vocês realmente aprenderam o assunto, prestaram atenção nas explicações, acompanharam as explicações no slide, né? Que eu trouxe uma aulinha diferente para vocês, para não ficar, né, só no vídeo se tornar cansativo. Então, a tia trouxe uma atividadezinha, uma aula dinâmicazinha para vocês, com as imagens, para vocês entenderem melhor a nossa aulinha de hoje de história, para não se tornar muito cansativo. Então, ficamos por aqui na página 38. Vocês dão continuidade do oitavo quesito, certo? Ao 14º. Então, essa fica para vocês, essas questões ficam para vocês responderem, para eu ver também se vocês entenderam o assunto, que eu não posso responder tudo para vocês, né? Isso? Então, vamos lá, meu quinto ano. Tenho certeza que vocês têm a capacidade de responder essas questões, certo? E teremos também atividade para casa, fora essa continuidade no livro, também teremos atividade no livro de reforço, na matéria de história, ok? Ficamos por aqui, até amanhã, na nossa próxima aulinha, certo? Tchau! Qualquer dúvidas, podem perguntar.